Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Giléu que vos fala. E hoje vocês me acompanham em mais um debate filosófico aqui no canal. Hoje com convidados especiais. Hoje eu estou aqui com o jornalista, o Guilherme Gamer, que vai me ajudar, vai hostear aqui comigo esse debate. Dá um oi aí, Guilherme. Opa, fala aí, beleza, pessoal? Tudo bom? Guilherme Gamer na área. Não podia faltar o Guilherme Gamer na área, é claro. E estamos aqui, quem diria, estamos aqui com o deputado federal Kim Kataguiri, que aparece aqui para mim como Kim Katadota. Ele vai ter que explicar isso aí. Tudo bem, Kim? Tudo certo. Aí, obrigado pelo convite, Léo, Guilherme. Aliás, o Léo eu acompanhar ele é mais recente, mas o Guilherme eu lembro dele de 4, 5 anos atrás, né? Quando inclusive eu também acompanhava o Monark, né? Da mesma época. Opa, legal saber disso, cara. Bacana. E você tá catando todo mundo na Dota? Aqui dou aula, né? Para quem quiser, tiver interessado aí, coach. Fazer curso? Isso aí. Eu não jogo Dota. Você joga Dota, o Guilherme joga LOL, eu jogo, como eu falei, jogo heterossexual mesmo, né? Mas nada contra quem joga esses jogos. Aliás, MOBA. Aliás, eu vi, deputado, eu vi a sua entrevista lá no Flow Podcast e eu achei que eles pegaram leve com você. Você não achou, não? Os caras ficam amiga de político, só começa a puxar saco só, né? Por que, Léo? Você vai farpar aqui, então? Então, o que acontece aqui? Porque lá no Flow, o Igor, coitado, o Igor ele veio com testosterona só para até os 30 anos de idade. Já tá perdendo pelo, cabelo, não tem mais testosterona. O Monark fuma maconha o dia inteiro, não tem mais agressividade. Não tem agressividade nenhuma. Aqui não, aqui o chicote estrala aqui. Aqui é podcast de macho. Aqui, você tá preparado, Kim, para as perguntas aí? Provavelmente não, mas vamos lá. Assim que é bom. Isso é ótimo. Até já aproveitando, eu acho excepcional essa questão que a gente tem hoje da internet. Nós conversamos pela internet. Eu te falei, você me seguia há muito tempo atrás no meu outro Twitter que eu fui banido. Então você não deve lembrar da outra conta que eu tinha. Mas você já me seguia, já publicaram várias vezes tweets meus. Eu me sinto hoje, viu, Kim, muito no direito de cobrar você. Acho que todo cidadão tem direito de cobrar o seu deputado, mas eu me sinto muito no direito porque eu votei em você, viu? Muito obrigado. Eu votei em você, é a primeira vez que eu tô declarando o meu voto, mas eu votei em você. Eu acreditei nas suas propostas, não estou insatisfeito com o meu voto, acho que você está fazendo um bom trabalho, mas eu acho excepcional o que a internet faz hoje, da gente ter essa oportunidade de pessoas comuns estarem conversando com os políticos, que é o que deveria acontecer. Você acha que no final das contas, a internet, as redes sociais, a tecnologia no geral, é o que vai promover uma democratização de verdade, Kim? Cara, eu acho que sim. Hoje, como nunca antes, você tem pessoas mais pobres participando do debate público, né? E isso assusta muito analistas políticos, né? Os jornalistas da imprensa tradicional, porque a política sempre foi um negócio meio elitista, né? Meio aristocrático, né? Que é de quem lia jornal, e quem lia jornal é basicamente elite intelectual, elite política, elite financeira. E hoje não, né? Todo mundo está participando. Acho que vai levar algum tempo ainda para as coisas se estabilizarem, né? Como é tudo muito novo, para muita gente que está se interessando por política pela primeira vez, tem muita gente ainda que considera a política como religião ou como time de futebol, né? Em vez de você ter um senso crítico, você torce, né? Para aquele cara que você apoia ou para aquele seu partido, em vez de você ter um senso crítico e falar, pô, não, acertou, mas aqui tá errado, aqui preciso criticar e tal. Inclusive para mudar os rumos, né? E corrigir, enfim. Eu acho que tem esses traumas, assim, do crescimento, mas agora sim a gente está tendo uma coisa mais próxima de uma democracia, porque antes o debate público, claro, os mais pobres sempre votaram, né? O voto censitário acabou faz tempo, mas não efetivamente tinham voz, né? Não tinham meios para participar, e hoje tem. É verdade. Só acrescentando uma coisa, eu acho válido também citar que, independente do fato do Léo, por exemplo, ter declarado o voto dele no Kim, essa entrevista, esse bate-papo que a gente está tendo, não está vinculado exatamente, necessariamente a isso. A gente poderia estar falando aqui com uma pessoa que não tivesse com a ideologia relacionada à política
igual do Léo, por exemplo, tipo, ele tá falando com uma outra pessoa, mas a gente tá falando com você agora, e seria legal também se o debate público fosse mais voltado para unir as pessoas de diferentes pensamentos, como era no passado, antigamente, principalmente nos Estados Unidos, a gente via muito isso, a gente conseguir debater pessoas com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, e sem chegar numa coisa de Fla-Flu ou de Corinthians e Palmeiras em São Paulo, né? E são uma coisa de torcida, uma coisa de extremismo, a gente conseguisse debater os temas pelos temas e não pela política. Obviamente que tem a política envolvida, mas a política como tema para poder melhorar a vida das pessoas, né? Que no final das contas é disso que se trata. É onde a gente quer chegar. Eu tenho muita vontade de fazer isso, de debater com as mais diferentes pessoas. Só que, por exemplo, eu já gravei com o Arthur, por exemplo, tá? Tô declarando o voto que eu dei e não tô querendo influenciar ninguém a votar em ninguém. Cada um vota em quem quiser. O Kim tá aqui porque eu convidei e ele aceitou. Se eu convido geralmente pessoas de esquerda, eles não aceitam o convite. E você percebe isso também, né, Kim? Você tem ideia de por que isso acontece? Por que o pessoal de esquerda só fala para a sua bolha? Cara, eu acho que isso acontece muito também na direita. Eu acho que é o mal, acho que mais na esquerda do que na direita, mas na direita também acontece de gente que tem receio de debater, ou mesmo de ir no campo do adversário para ir para o público do adversário para falar. O que eu acho que é um erro, né? Primeiro. Falar para o próprio público, né? É muito mais fácil. Exatamente. O primeiro erro é você só ficar pregando para convertido, né? Sua ideia nunca vai ser majoritária na sociedade se você só fala com as pessoas que concordam com você, né? Se você quer participar do debate público mesmo, não como político, mas como uma pessoa ativa mesmo, um cidadão comum, você só vai conseguir fazer com que a sua ideia se espalhe, né, e cresça e ganhe relevância política quando você consegue convencer pessoas que estão no espectro político oposto do seu, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo erro é de gente que tem determinada ideologia e só lê autores da sua própria ideologia, né? Que também você está só reafirmando aquilo que você acredita, mas você não está vendo o outro ponto de vista. De horizontes, né? Mesmo que você não concorde com aquela opinião, mas você saber o que a pessoa está falando, né? E assim você até ter mais elementos para poder embasar mais ainda a sua própria opinião. Exatamente isso, e eventualmente até aderir a algum ponto de vista que você não conhecia, e por não conhecer você discordava, né? Então, eu acho que tem que acabar com esse negócio do pessoal ficar ressabiado de falar com quem discorda, porque é natural. No parlamento é o que mais acontece, é isso. Até há pouco tempo, poucas horas atrás, estava trocando mensagem com o Davi Miranda, que é deputado pelo PSOL, para pedir assinatura para a minha emenda para incluir deputados, senadores, juízes e promotores na reforma administrativa. E ele falou, pô, sou contra a reforma administrativa, vou votar contra a reforma, não vou assinar nenhuma emenda, porque eu sou contra a reforma como um todo, mas se você conseguir assinatura e aí sua emenda vai a voto, eu voto a favor. Ele falou, porra, o importante é você ter o canal de diálogo, inclusive com o cara do PSOL. Eu discordo muito mais do cara do PSOL até com o cara do PT, né? Tem mais ainda, ainda tem a chance, sei lá, eu discordo 99% do cara do PT, do cara do PSOL eu discordo 99,9%, mas tem o 0,1% que a gente concorda que, se for para ter reforma, que tenha para todo mundo. Então, esse canal no parlamento é uma coisa que deveria se refletir na sociedade, mas infelizmente o cara é como se fosse torcida organizada mesmo, né? O cara não só torce contra qualquer um que discorde, quer que as coisas deem errado, né? Com qualquer um que discorde da sua ideia, como inclusive quer sair na porrada com o cara. Eu acho que cai, inclusive, aqui naquilo que eu falei, né? Eu acho que, assim, o político que está no parlamento, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado, ele devia, óbvio, ele está no partido, né? Mas ele deve votar de acordo com o que ele acha certo, as pautas que são a favor da sociedade, né? E não simplesmente porque ele é alinhado a um viés político, e aí uma coisa que seria boa, ele sabe que é boa, e aí por estar em um partido, ele vota contra só por causa disso. Assim, obviamente isso é uma ideia talvez utópica, sonhadora, mas seria o ideal, né? Sim. Até antes de a gente continuar, eu só queria pedir para as pessoas que estão nos ouvindo, não esqueça aí, o pessoal que sempre pede mais debates, não esqueça de deixar o seu like no vídeo,
Compartilhe esse vídeo, tem o botão compartilhar, inscreva-se aqui no canal. Eu vou deixar também as redes sociais aí do Guilherme Gamer, do deputado Kim Kataguiri, para que você possa seguir também. Eu te seguia muito, viu, Kim, antes da sua campanha lá atrás, né? E uma coisa que eu achava muito legal é que você entrava em tudo quanto é antro com o Arthur, nos antros mais esquerdistas possível, e debatia com as pessoas. E eu tenho uma frase que eu sempre uso, uma frase minha, que eu falo: quem tem a verdade não tem medo de pergunta. A pessoa que tem medo de pergunta, ela não confia nela mesma, ela não tem a verdade, ela tem alguma coisa para esconder. Dito isso, você que está próximo ao governo, eu queria que você me explicasse um pouquinho, porque a gente quer falar sobre o seu projeto de lei para diminuição de impostos para videogame, isso é muito importante, só que eu quero entender como é que a gente chegou aqui. Como é que a gente perdeu a mão e nós inviabilizamos o mercado de gamer com esse dólar absurdamente alto? Eu vou te falar o que eu entendi disso e você que está lá no governo, você me fala se foi isso que aconteceu. Me deu a impressão de que o Paulo Guedes, ele quis mesmo desvalorizar a nossa moeda, porque ele tem as reservas em dólar, pronto, agora eu consigo vender e consigo um monte de real e resolvo um monte de problema, e aí também a gente consegue fortalecer as nossas exportações. Eu não acredito muito nesse tipo de política de você tentar alterar o valor da sua moeda em relação ao dólar ou qualquer outra moeda. Eu acho que isso não dá certo. Eu vejo o país prosperando com o dólar alto e país prosperando com o dólar baixo. Vejo prosperando das duas maneiras. Acho que o caminho não é esse. Mas eu penso assim, o Paulo Guedes deve saber mais de economia do que eu, né? Ele deve saber o que está fazendo. Me parece que ele forçou isso, forçou a desvalorização do real perante o dólar, só que ele não esperava o coronavírus. E aí ele perdeu a mão com o coronavírus, o dólar disparou e inviabilizou esse mercado de jogos pra gente. Foi isso que aconteceu ou não tem nada a ver? Só fazendo um adendo pequeno, rapidinho, queria que o Kim também falasse se trata-se de um projeto ou apenas uma proposta inicialmente também. Beleza. Bom, primeiro, é exatamente isso que você falou, Léo. O Banco Central, né, que é o Roberto Campos Neto, é o presidente do Banco Central, que define a política monetária, né, de quantidade de moeda que circula no mercado e os juros pelos quais o governo vai tomar dinheiro emprestado, né? Então, o governo, como qualquer pessoa, toma empréstimos, né? E os juros que o governo paga para quem empresta dinheiro para o governo é definido pelo Banco Central. E quando o governo está emprestando dinheiro a juros, está tomando dinheiro emprestado a juros mais baratos, a média de juros do mercado cai para as empresas e para as pessoas, não na mesma proporção que o governo, mas cai também porque você tem um maior player de mercado, que é o governo, tomando empréstimo a juros mais baixos, né? Então, o primeiro ponto não é saudável que o país tenha juros altos, porque isso aumenta o custo das empresas, aumenta o custo do empréstimo, aumenta o custo dos produtos, inviabiliza investimento em geração de emprego e renda e faz mais valer a pena emprestar dinheiro para o governo do que investir e gerar emprego e renda. Parece tão lógico, né? Ao mesmo tempo, não é positivo também ter um juro muito baixo, principalmente num país em desenvolvimento como o Brasil, e no momento de pandemia, de incerteza, porque você faz com que a sua moeda se desvalorize, porque ninguém quer mais ter nada em real. Eu, pessoalmente, do meu patrimônio, não tenho praticamente nada em real, em moeda brasileira, porque, primeiro, por essa visão de que a política do Banco Central é desvalorizar mesmo a moeda. Quer dizer que você está falando que você está com todo o seu dinheiro em dólar, em euro, você já vai dar motivo para o pessoal falar aí, hein? Mas é isso mesmo. Você está com a grana lá na Suíça, é isso? Fundo cambial, não, é aqui no Brasil, mas em fundo cambial brasileiro de dólar e de euro, porque eu sei que o governo tem essa política, tá muito claro, né? E por outras razões de endividamento e tal, que a gente pode entrar futuramente. Mas o problema é desvalorizar muito a moeda e num país em que a maior parte dos insumos, ou seja, dos produtos necessários para a indústria, para o comércio e para os serviços, são importados, são dolarizados, né? Então, é bom para o agronegócio, por exemplo, que você tenha juros muito baixos, porque eles conseguem tomar empréstimo e vender caro para o resto do mundo, né? A gente tem 205 milhões de habitantes, o agronegócio brasileiro produz para 1 bilhão de pessoas, né? Então, o Brasil, quando fala que é celeiro do mundo, não é exagero, né? A gente produz, além de produzir para consumo interno, o agro brasileiro também produz para 800 milhões de pessoas que moram em outros países, na China, nos Estados Unidos, na União Europeia. Por isso, é bom
porque quanto mais eles vendem, né, a moeda estrangeira, mais eles recebem. Porém, para a indústria brasileira, é péssimo, para os serviços brasileiros é péssimo, porque o notebook, o celular, as máquinas, vamos supor, eu faço um móvel de madeira e a madeira é extraída aqui no Brasil, todo o transporte é feito aqui no Brasil, o processamento é feito aqui no Brasil, o planejamento desse móvel é feito aqui no Brasil, mas o processamento de metal da serra elétrica que derrubou aquela árvore é importado, a máquina que vai fazer o corte desse móvel também é importado, enfim, a maior parte dos insumos que a gente tem são importados porque a gente exporta commodity, né? A gente exporta essas coisas de menor valor agregado e não produtos como o Brasil não exporta notebook, o Brasil não exporta carro, o Brasil não exporta celular, essas coisas com mais valor agregado. E faz com que fique muito caro. E no momento de incerteza de pandemia, os investidores buscam moedas mais fortes, moedas que todo mundo tem certeza que o governo não vai dar calote. No caso dos Estados Unidos, né, maior economia do mundo, e União Europeia, que também representa um bloco tão poderoso quanto, né, e tão seguro quanto para se investir os Estados Unidos. Então as pessoas buscam dólar, buscam euro, porque tem medo que outras moedas de países em desenvolvimento entrem em crise porque o governo dá calote, como a Argentina fez, como a Bolívia fez, como a Venezuela fez e outros países aqui da América Latina. Então todo mundo tira dinheiro. E quando a gente baixa os juros, faz com que mais pessoas ainda tirem o dinheiro, porque a gente está forçando a nossa moeda para baixo. O ideal e aí parece, né, aí começam as críticas da esquerda, discursinho de liberalóide, não sei o quê, é deixar a moeda ter o valor que ela tem de mercado, e não forçar, via governo, o valor da moeda para baixo. Isso é óbvio. Kim, até antes de continuar, eu gostaria de, se me permitisse, eu gostaria de ler uma pergunta aqui que me mandaram pelo Twitter, que eu não entendi, porque eu não jogo essas coisas que você joga aí, então eu vou ler o que tá aqui, se eu estiver falando errado, você me perdoe, porque eu não jogo esses jogos. Então, o Pedro aqui, Pedro Juan, no Twitter, ele pergunta assim, Kim, entre jogar com um PUD sub-4, nem sei o que é isso. Você sabe o que é isso, Kim? Sei, claro. Legal. Então ele fala aqui, entre jogar com um PUD sub-4 no seu time ou esfaquear seu próprio ouvido, que tipo de faca você usaria? Eu utilizaria uma faca tramontina, né? Porque o corte é rápido. Eu nem sei o que é isso, mas eu tô imaginando que é muito ruim pelo jeito. Bom, voltando pro tema, já vou até abrir espaço pro Guilherme perguntar também, tá? Sobre a sua proposta, tá? O teu projeto é um projeto de lei para diminuir imposto para videogame. Esse projeto, a gente ouve falar disso desde lá de trás. Teve o projeto Jogo Justo, que eu achei que eu apoiei pra caramba, era o Moacir Alves, isso aí. Você lembra disso, Kim? Puta, isso aí eu não lembro. Isso aí já não é do meu tempo já. Eu lembro porque participei muito disso, apoiei pra caramba. No final das contas, o projeto Jogo Justo virou uma associação pro Moacir, só ele ganhou grana e o Brasil todo apoiou ele e ficou a ver navios. Eu fiquei até chateado com ele por causa disso aí. Até eu falei com ele, cobrei ele depois, na época do governo do PT, e ele falou, nesse governo não dá pra fazer nada. Tipo assim, não vou fazer mais nada porque não dá. Mudou o governo, entrou Temer, entrou um governo em tese liberal, que eu não tô vendo esse liberalismo aí, mas tudo bem, e continuou que nada foi feito, né? Mas tudo bem, o teu projeto é para diminuir imposto, o IPI é altíssimo, pode chegar até 40%, eu vi o teu projeto, que é da diminuição de impostos, você falou da curva de Laffer, que eu acho incrível, a curva de Laffer, que a gente tem que um economista fazer toda uma equação para explicar o óbvio, que a curva de Laffer, ela fala o óbvio, né? Ela fala o óbvio, que é melhor eu ganhar 10% de 1.000 do que ganhar 50% de 10. Isso é o óbvio. A curva de Laffer fala isso. Mas vai ter alguém que vai dar prioridade para um projeto de gamer? Eu tô achando que isso vai chegar lá e ninguém vai se importar com isso. E a nova geração tá aí, sai no final do ano. Não dá pro brasileiro pagar. Como que você vai fazer para acelerar isso? Dá para acelerar ou ninguém tá se importando com isso no governo? Perfeito. Acrescentando só a pergunta, você acha que se a resposta for que realmente é difícil, essa dificuldade se encontra no fato de que os políticos realmente não conhecem o tema, né, os videogames de maneira geral, ou também tem o fato de que existe muito preconceito de associar os videogames à violência? Eu acho que a dificuldade tá nesses dois pontos que você colocou, Guilherme, de desconhecimento mesmo, né? Realmente pouquíssimas pessoas
na Câmara tem... Cara, sinceramente mesmo, eu acho que só eu mesmo lá que tem alguma noção da indústria de games, da magnitude dela. Explicar, né? Você tem muitos deputados ligados à música, muitos deputados ligados a teatro, cinema e tal, mas games, assim, realmente são pouquíssimos, assim, que tem alguma noção da magnitude do mercado e da comunidade. Do quanto de dinheiro a gente perde. Desculpa até te cortar aqui, você não poderia fazer um discurso, não sei se você pode fazer isso, né, como deputado, você não poderia fazer um discurso falando para as pessoas, primeiro, acho que o cara hoje, em 2020, que associa videogame com violência é um retardado mental, né, o cara que ainda hoje faz essa associação. Mas você não poderia fazer um discurso explicando que se juntar o mercado fonográfico, a indústria fonográfica e a indústria de cinema, que é gigantesca, juntar as duas, não dá a indústria de videogame, que a gente está jogando dinheiro fora. Você não poderia fazer esse discurso? Sim, inclusive, eu estou só esperando a próxima sessão para fazer, né, porque eu protocolei semana passada, e desde a semana passada a gente não teve sessão da Câmara. Uma dificuldade agora, que é período eleitoral, então só coisas que realmente o governo quer muito que sejam votados, né, que são encaminhadas para a Câmara para votação, mas, até respondendo a pergunta anterior do Guilherme, que eu esqueci, não é, na verdade, um projeto de lei, né, não precisa ser aprovado pela Câmara, pelo Senado. É um pedido de redução de alíquota para o Ministério da Economia, né, e por isso tem um procedimento mais simplificado. Depende apenas, né, do Ministério da Economia reduzir a alíquota, que é o Poder Executivo que define o quanto de imposto pode ser cobrado, né? O Legislativo tá na mão do Bolsonaro, então? Tá na mão do Bolsonaro? Tá na mão do Bolsonaro e do Paulo Guedes, né? O Legislativo, ele define o piso, né? O mínimo cobrado, em regra é 0, e o máximo, o teto, né? E o Executivo define entre o teto e o piso, né? Quanto é de imposto. Aí tem uma tabela da Receita Federal com literalmente dezenas de milhares de coisas, né? A Receita categoriza, isso é um dos problemas, aliás, do nosso sistema tributário. É um monte de categoria para várias coisas diferentes. Mas, enfim, a ideia foi um protocolo no Ministério da Economia para ter essa redução de alíquota, demonstrando, primeiro, o tamanho do mercado, quantas pessoas jogam, o potencial de crescimento, quanto cresceu na pandemia, né, o quanto é um ambiente de negócios da indústria, né, de todos os setores da indústria brasileira, tirando a agroindústria, né, tirando a indústria ligada à soja, ao milho, ao algodão. A de games é a que tem o maior potencial de crescimento e é a que mais cresceu, né? Eu não preciso, inclusive, tem projeções, né, no pedido e no estudo que eu encaminhei para o Ministério da Economia, mas eu não precisava sequer fazer essas projeções, porque o histórico de crescimento já é muito grande, né? A gente mesmo com esse cenário hostil, né? Mesmo com cenário hostil por parte do governo, né? Porque por parte da sociedade, você tem, como eu coloquei lá, acho que era o estudo da Superdata, salvo engano, que 75 milhões e 700 mil brasileiros jogam, né? E desses 75,7, 83% compraram algum item virtual nos jogos nos 6 meses anteriores a esse levantamento. Então, é um potencial gigantesco, já é grande, né? Durante a pandemia cresceu 35% o setor de games, nosso PIB vai cair 5%. Né? A indústria de games cresceu 35%, ou seja, em comparação com os outros setores da economia, o setor de games está voando, né? Principalmente durante a pandemia, que mais pessoas passaram a jogar, e inclusive saiu uma matéria na Folha semana passada mostrando que executivos têm têm marcado partidas de GTA para fechar negócio, né? Então o cara convida o cara pro GTA, apresenta o projeto dele, fala, beleza, você investe $1 milhão aqui no meu negócio, investe, fechou jogando, né? Então tem um mercado também de networking sendo criado, que a gente também não imaginava o crescimento, mesmo com esse ambiente hostil de tributação. Agora, é difícil, né? O pessoal do Combo Infinito, quando me perguntou, né, que porcentagem você dava de chance de ir para frente? Eu falei, vou ser muito sincero com vocês, né, não vou falar, é isso aí, eu fui lá e fiz e aconteceu e vai dar tudo certo, pode confiar em mim e tal. Eu acho que a chance de prosperar é de 30%, tá mais para não acontecer do que para acontecer. Mas eu acho que, primeiro, você nunca teve um pedido tão bem embasado como você teve agora, né? Foi mais de um ano de estudo da consultoria legislativa para fazer o protocolo desse pedido. 2, o procedimento é simples, não é como várias propostas que a gente tem, e eu pedi para fazer um levantamento sobre isso também, no Congresso Nacional de Lei ou de PEC e tal. Esse estudo está disponibilizado para o público? Tá
Tá inclusive no Discord do MBL, se quiser eu mando para vocês também. E a gente divulga. E vocês divulgam isso, tá no site da Câmara também, enfim, é um estudo público. E o terceiro ponto é isso que você colocou. A gente está em ano de lançamento em que o assunto está em alta e a gente tem a oportunidade, se você tiver um grande engajamento da comunidade, de criar uma pressão política para isso, porque eu acho que um dos maiores desafios é mostrar para o Ministério da Economia que isso é relevante. E mostrar que é relevante depende de volume, né, de quantidade de pessoas enchendo o saco e perguntando por que o pedido não teve resposta até agora. E como que as pessoas poderiam fazer pressão? Ela tem que cobrar de quem? Ela tem que ficar indo no Twitter lá do Bolsonaro? Você acha que se os gamers fizessem isso? Porque eu entendo o seguinte, político no geral, ele entende qual que é a linguagem dele? É voto. O que ele quer? Ele quer voto. O cara, antes de falar isso, deixa eu só fazer um adendo aqui, que eu fiz uma brincadeira aí pro pessoal que não conhece, eu fiz uma brincadeira com o Igor e com o Monark. Deixa eu mandar um abraço pros dois, que os dois são meus amigos, tá? Eu tô brincando com os dois aí da questão da testosterona, que é verdade, acabou a testosterona do Igor e o Monark só fuma maconha mesmo, mas eu sou amigo dos dois, então deixa eu mandar um abraço aí pros dois. A farpa continua. A farpa continua. O que o pessoal pode fazer? O que você acha que é mais eficiente do pessoal fazer e do teu lado, né? Porque se você não pode mostrar lá pros políticos, porque parece que o cara é burro, porque, é quase todo mundo que é gamer. Se esse cara aprova um negócio como esse, além do país ganhar mais dinheiro, como o teu estudo mostra, esse cara vai ter voto pra caramba. Porque o gamer, ele é fanático. Se o cara ajudou a vida dele, ele é eternamente grato, né? Eu gostaria de saber, se você não pode ajudar neste ponto do lado de lá, entre os políticos, e o que os gamers aqui que estão nos acompanhando, eles poderiam fazer agora? Se eles ficarem enchendo o saco do Bolsonaro lá no Twitter, ô Bolsonaro, abaixa aí o imposto de videogame, você acha que ajuda? Eu acho que o foco é o Paulo Guedes, o Ministério da Economia, que ainda é quem define, né, a alíquota, a tributação, mais do que o Bolsonaro, mesmo porque também, se a gente foca a pressão no Paulo Guedes, no Ministério da Economia, a chance de prosperar é maior, porque tem muita gente falando nas redes do Bolsonaro sobre os mais diversos assuntos, né? Então, é difícil... Vale lembrar que o Bolsonaro, em 15 de agosto do ano passado, ele chegou a fazer um vídeo falando que no Diário Oficial ele tinha publicado um decreto reduzindo os impostos. Sim, ele reduziu, era 50, ele reduziu para 40 a tributação dos consoles. Dá para o IPI, específico, o mesmo imposto que a gente está falando agora, é o imposto que o Bolsonaro reduziu naquela época. Agora a gente está falando de reduzir de 40 para 15, que é o mesmo de outros aparelhos eletrônicos, tributação de IPI, de notebook, celular, é 15, mais do que baralho, por exemplo, porque um dos argumentos que às vezes utilizam pô, mas é jogo, é supérfluo. A tributação de baralho é 10%, pô. Então, e aí? Por que o jogo é 40%? Não se justifica só com base em ser supérfluo. Até aí, vários outros produtos que têm uma tributação muito inferior também são supérfluos. Então, eu acho que a melhor maneira de pressionar é Ministério da Economia, redes do Ministério da Economia e do Paulo Guedes. Né? Então, pessoal que está ouvindo aí, por favor, vamos fazer pressão aí, principalmente para o Paulo Guedes, para o Ministério da Economia, para a gente ver se isso acontece. Ô Kim, eu vou te pressionar um pouquinho mais aqui, porque eu já te falei que aqui não é flow, não, aqui o chicote estrala, né? Eu recebi aqui uma pergunta, eu sinceramente não conhecia essa pessoa, na verdade é um retweet aqui dessa pessoa, que ele tá aqui questionando, ele tá te criticando, na verdade, o fato de você ter colocado uma postagem nas suas redes sociais dizendo que o valor do jogo com imposto é R$250 e sem imposto é R$68,10. E ele critica, fala, o deputado acha que é o imposto que não deixa o jogo custar $10. Também ficou um pouco confuso aqui para mim essa sua postagem. Você poderia explicar pra gente, por favor? Explico. Bom, do jogo que eu expus na publicação, a composição daquele jogo, sim, é de 70% de imposto, e o principal custo, né, do revendedor, do distribuidor, é sim tributação. Isso você pode perguntar para qualquer lojista ou mesmo ir oficialmente ali na Associação do Comércio, que ele vai te responder que o principal custo é do imposto, das distribuidoras, das publishers. Aliás, ontem eu estava em reunião com a Associação
das empresas que desenvolvem softwares de entretenimento, jogos digitais em regra. Então, ela representa a PlayStation, a Nintendo, a Microsoft, a Blizzard, a Activision, a Capcom, a Riot, a Ubisoft, a EA Games, a Epic, a Warner, a Disney, a Nvidia, a Sega, a Bethesda, a Konami, enfim, praticamente todas as empresas, e eles reforçaram que realmente o problema é a tributação. E outro problema é o custo Brasil, que é o custo de distribuição, que é o problema da gente não ter ferrovia, né, o que encarece muito o transporte rodoviário, o problema das nossas rodovias serem também deficientes, e você não ter rodovia de escoamento de produção suficientes para tudo, o problema dos portos também, que o container fica lá meses e meses parado, esperando, né, passar pela vistoria. E esse é o segundo maior custo, mas o maior é sim a tributação. Aí o cara falou, mas pô, se o problema é esse, não tinha como lojas como a Americanas chegar e vender um jogo a 30, 40, 50 reais. Tem, porque esse jogo que ele tá vendendo a 30, 40, 50 reais, ele tá tendo prejuízo, ele não tá tendo lucro. Ele tá vendendo porque ele não conseguiu vender a preço de mercado, né? Não foi o número de pessoas suficiente comprar lá nas lojas americanas aquele preço de mercado. Ele falou, bom, preciso me desfazer dessa mercadoria de algum jeito, e aí o cara baixa e tem prejuízo na venda e não compra mais para revender ou aquele jogo específico ou os jogos para aquele console específico que ele vê que não está tendo saída. E outro ponto também que não foi colocado é que, mas pô, na Steam eu consigo encontrar um jogo com preço mais barato do que esse jogo que você usou de exemplo. Eu utilizei exemplo jogo que tem mídia física. Jogo que tem mídia física paga IPI. Jogo que não tem mídia física não paga IPI, paga ISS, né? Então, não paga IPI, não paga ICMS, né? O IPI é o de produto industrializado, o ICMS é de produto, né? De mercadoria. O produto digital, inclusive eu até tive no ano passado com a ministra Carmen Lúcia, que é relatora de uma ação, tem uma briga, né, das empresas desenvolvedoras de software com a Receita quer cobrar software como se fosse produto, e as empresas querem que a cobrança seja sobre serviço, porque o ISS é muito menor do que o ICMS. Então, o jogo vendido pela Steam, que não é revendido em mídia física, não paga IPI, e não paga ICMS, paga ISS. Então é muito mais barato. Então, o cara que fez essa comparação não conhece a composição de preço e não conhece a natureza dos tributos, e todo tributo, né? Tributo é gênero, imposto é espécie, né? Então, você tem vários tributos. Uma espécie de tributo é a contribuição especial, como a CPMF era uma contribuição especial, ou como a contribuição social sobre lucros líquidos é uma contribuição. Imposto é outra espécie de tributo e taxa é outra espécie de tributo. Então, essa pessoa não sabe o que é tributo, que tributo é gênero e não é espécie, não conhece a composição do produto e não conhece o que todo tributo tem, que é o fato gerador. Existe alguma coisa que gera a incidência daquele tributo. Então, IPVA, por exemplo, qual que é o fato gerador do IPVA? É você ter um carro. Você ter um carro no ano fiscal faz com que você pague. Qual que é o fato gerador do ISS? A prestação de um serviço. A partir do momento que você presta um serviço, você paga. Qual que é o fato gerador do ICMS? É vender uma mercadoria. Então, você paga a partir do momento que você vende a mercadoria. E é essa diferenciação que a pessoa não soube fazer e que eu faço a divisão na mídia física do jogo. É que eu até entendo o questionamento dessas pessoas, é que algumas pessoas estão republicando essa postagem, porque, claro, o que a pessoa entende é o seguinte, o jogo lá nos Estados Unidos está custando $50, ele faz a conversão direta. Só que para o vendedor aqui, esse jogo não vai chegar a $50, ele chega mais barato. Mas, mesmo assim, os jogos normais, lançamentos, que a gente está preocupado, vamos falar aqui de jogo de console, lançamento, mesmo que a gente tire todos os impostos, zere todos, isente de todos os impostos, não tem como um jogo de console chegar a R$68,10 aqui no Brasil, certo? Certo, por causa do câmbio. Certo, então, e por causa do custo de distribuição também. Entendi. Então isso aqui seria, esse post que você fez seria para a questão, por exemplo, de jogos pela Steam, que vem pela Steam, que eles poderiam até chegar a esse custo. Isso, e de mídia física, os jogos pela Steam são vendidos em mídia física, né? Porque qual que é a diferença? Um jogo que ele é vendido digitalmente e que não existe a versão física dele, ele não paga IPI. Agora, um jogo que é vendido, você vê a confusão do nosso sistema tributário. Agora, um jogo que é vendido digitalmente e que ao mesmo tempo você também tem a mídia física, aí a Receita considera que seja um produto industrializado, mesmo que você não compre com a mídia física, você paga como se estivesse comprando.
Entendi. E a gente pegou bem uma hora boa e uma hora ruim, né? Porque como os novos consoles estão saindo aí, né? Estão saindo os novos consoles, então todo mundo tá falando disso. Mas por ser ano eleitoral, me dá a impressão de que ninguém vai dar bola para esse teu projeto. Você acha que você vai ter vontade política para forçar esse projeto? Porque eu acho que te dá um ganho político muito grande, um projeto como esse. Se ele passa, você virou o rei, você é o deus dos gamers. Kim Kataguiri, o deus dos gamers, se você passa esse projeto. Não só no Dota, hein? Né? Mas você sente assim, essa vontade política de ir atrás desse projeto especificamente? Porque é o que interessa pra gente. Claro que o Brasil tem inúmeros outros problemas, mas para quem joga videogame, e videogame não é uma coisa supérflua, você vê tantas histórias de pessoas que superaram traumas, depressão, você vê, por causa de videogame, empresas que estão fazendo treinamento de funcionário, empresas onde você tem diversas situações que são difíceis de simular, eu simulo no videogame, os funcionários estão sendo treinados no videogame, eu aumento a capacitação desses funcionários sem gerar risco durante esses treinamentos, é 1 bilhão de coisas que o videogame serve, mas parece que tem retardado que acha que é só joguinho de ficar atirando nos outros. Então, você sente essa vontade política para ir atrás com vontade mesmo desse projeto, Kim? É que, como eu disse, diferente do que foi feito antes, né? Isso que eu apresentei não é um projeto, né? É um pedido de redução de alíquota. Sim, perdão. Diferente do projeto, ele não tem o mesmo trâmite. Eu não preciso da vontade do presidente da Câmara para pautar, eu não preciso convencer 257 deputados a votar, eu não preciso da vontade do presidente do Senado para pautar, eu não preciso passar por 41 senadores para aprovar, e eu não preciso passar pela sanção do presidente da República. É único e exclusivamente um ato unilateral do ministro da Economia. Então, nesse ponto, eu acho que, porque a gente está também tratando de um tributo só, né? A gente não está falando do imposto de importação, no caso de jogos importados, a gente não está falando do ISS, do ICMS, a gente não está falando de outros tributos, a gente está falando do IPI. E do IPI especificamente, a competência federal, o ministro da Economia pode unilateralmente baixar o tributo. Em havendo uma pressão no Ministério da Economia, eu acredito que sim, esse momento seja o melhor momento pelo engajamento em torno do assunto e porque o Ministério da Economia não está preocupado com a eleição e para ele está tendo ou não está tendo eleição não faz diferença, diferente para o Congresso. O Congresso trabalha num ritmo muito mais lento durante as eleições porque os deputados estão nos estados e nas suas cidades fazendo campanha para os vereadores e para os prefeitos. Ninguém do Ministério da Economia foi indicação política, não tem ninguém ligado a nenhum deputado, nenhum senador, são todos técnicos. Então, todos eles estão lá no Ministério da Economia trabalhando como se não houvesse eleição. E nesse sentido, acho que o fato de casar com o lançamento traz uma janela de oportunidade única para a gente fazer essa pressão. E é sonhador pensar que, de repente, essa sua proposta possa ser já uma coisa que vai facilitar o lançamento dos videogames agora, que vão ocorrer agora em novembro? Não, é perfeitamente factível, porque a partir do momento que num dia o Ministério da Economia deu a canetada, no outro já gera efeito. Publicou no Diário Oficial, já era, né? E isso é válido para consoles, jogos... Consoles, acessórios de console, porque de console, eu tô pedindo para reduzir tudo para 15, né? Hoje, a faixa do universo envolvendo videogames é de 16% a 40%. 16% é a alíquota para os portáteis, né? Então, para DS, né? Para o PlayStation Portátil, enfim. 40% é para o console, né? Chamado, o que a Receita chama de jogo de mesa, que é o videogame mesmo, né? O PlayStation 5, o Xbox, né? E 30% é a alíquota para os acessórios, então o controle, fone, enfim. Eu estou pedindo, a redução que eu estou pedindo é para 15% de todos, inclusive do portátil de 16 para 15, que é uma redução baixa, de 1% só, e do console, que é a maior, de 40 para 15. Ô, Kim, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu acho que a gente tá pegando aqui muito leve com você e a gente tem que odiar os políticos. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui para que as pessoas te odeiem. E eu vou te pedir eu vou te pedir uma resposta aqui, eu vou te dar 3 alternativas e eu quero que você escolha uma, tá?
Porque a gente tem que odiar os políticos, ok? Então você vai... Essa é uma pergunta já que eu posso considerar clássica aqui no canal e eu vou fazer para você. Você vai ter que dizer aqui para o nosso público da Consoles e Jogos do Brasil o que é o melhor. Qual que é o melhor? Não é o que você tá pensando não, tá? Mas qual é o melhor? Você vai ter que dizer. O que é melhor? Naruto, Dragon Ball ou Cavaleiros do Zodíaco? Qual é o melhor? Dragon Ball, óbvio, de longe. Ah, sério? De longe. Pelo amor de Deus, gente. Você não tem nem discussão disso aí. Mas você não é da época do Cavaleiros do Zodíaco, então você não assistiu. O Cavaleiros do Zodíaco é da hora. Eu peguei Cavaleiros, sim, pô. Tinha uma enciclopédia do Cavaleiros, inclusive. Ah, mentira. Juro, tinha ganhei de Natal, uma enciclopédia de Cavaleiros. Na Manchete? Não, na Manchete não. Eu assistia na Band. Ah, então não, desculpa, meu. Você tinha o Cavaleiros do Zodíaco com traje de metal, não? Não, traje tinha de plástico só. Ah, você não é playboy, então, desde criancinha? Não tinha de metal. Eu também, eu tive agora, porque agora eu compro umas coisas de raiva, porque eu não tive quando era criança. Então eu faço a mesma coisa. Então eu compro agora. E se você fosse escolher... Agora, eu só quero te botar na fogueira, tá? Agora que você disse que Naruto é uma merda e que Dragon Ball é melhor... Não, falei que é uma merda, veja bem. Veja bem, é bom, mas Dragon Ball nem se compara, pô, pelo amor de Deus, né? E Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super? Qual é melhor? Dragon Ball Z, né? O clássico é sempre melhor. Eu gosto de Dragon Ball Super. Eu acho Dragon Ball Super melhor, meu. Eu acho Super... que aí já começou a ter poder demais, já. Mas primeiro que graficamente é muito melhor, né? Claro, um desenho mais novo. Mas também você quer apelar, né? É a mesma coisa que o que é melhor, Charlie Chaplin ou... Vingadores, né? Porra. Comparar a Suécia com a Brasilândia. Mas é que as transformações são muito mais da hora, vai. Eu acho, né, a transformação do Super Saiyajin Blue, eu acho uma coisa muito louca. Mas se você fosse comprar hoje, saiu hoje, você vai comprar hoje, PlayStation 5, Xbox Series X ou um PC Gamer? O que você compraria hoje? PC Gamer, óbvio. Sério? Vai ficar jogando Dota no Lógico. Cara, o que eu jogo mesmo é Dota. O resto é passatempo. O que eu jogo mesmo é Dota. Eu jogo desde eu jogo o quê? Faz uns 12 anos que eu jogo Dota, porque eu jogava em Lan House. Uhum. Mas você não gosta desses jogos de história, tipo Batman? Você não gosta do Batman da série Arkham? Você tem algum eu gosto, mas o que eu gosto mesmo é Dota. O que eu gosto mesmo é Dota. Dota é aquele... Que os outros jogos, você joga enquanto você tá se divertindo. Dota não. Dota você joga pra passar raiva, pra chorar. É tipo uma profissão, assim. Você vai lá, você não vai pra se divertir. Se você quer se divertir, você vai pra praia, né? Você chama uma novinha lá pra ir pro cinema. Agora, Dota não. Dota você vai como se fosse bater cartão. Tá, eu gostei desse chama uma novinha pra ir pro cinema, porque eu acompanhei você na questão do... Acompanhei você na sua trajetória ali política, como eu falei, eu votei em você, assistia os seus debates, e durante a campanha lá atrás, né, antes de você ser deputado, eu acompanhava aquelas suas viagens, você e o Arthur, parado naqueles quartos só com uma cama de solteiro. Eu nunca entendi muito bem essa história, né? Isso aí é a famosa broderagem, né? Tudo dentro da heterossexualidade. o cara que faz a broderagem, só pra me explicar, porque eu não entendo isso aí, ele é um heterossexual, então? É lógico, só na amizade, né? Acho que o Léo tá se fazendo aí, hein? Tá muito stalker do Kim também. Eu acompanhei muito. Eu votei, sinceramente, eu tenho problema de declarar aqui o meu voto, eu votei no Arthur. Eu lembro do número de vocês, porque eu dei pra minha mãe, minha mãe votou em você também, né? Eu lembro que tinha um monte de... família toda. Minha mãe tinha um monte de 5 no teu número na época. Eu não lembro exatamente, eu lembro que tinha um monte de 5 e eu dei pra minha mãe também, porque minha mãe não tinha candidato. E eu falei, vota nesses dois, mãe. Ela votou no Arthur, votou em você. Votei no Bolsonaro. Eu não tô decepcionado com o Arthur, não tô decepcionado com você. Mas eu acreditei muito, por exemplo, no Paulo Guedes. E aí quando ele fala, não, vamos criar a CPMF, vamos mudar os impostos, simplificar, que é importante, mas vamos manter a alíquota total. Que porra de liberalismo é esse? Eu não tô entendendo esse liberalismo do Paulo Guedes. Você tá achando o Paulo Guedes um liberal? Ou que... o liberal de Taubaté, né, pô? Maluco só fala de imposto, só, de CPMF, pô, pelo amor de Deus, é um negócio bizarro, velho.
E até mudando um pouquinho de assunto, desculpa, quer perguntar? Pergunta primeiro, Guilherme, por favor. Não, só parece que é uma coisa ligada mais a uma questão pessoal, de uma vaidade, de querer deixar um legado assim, e não realmente contribuir para o país. O quê? O Paulo Guedes? Não, eu acho que não é nem deixar legado, porque deixar legado também acho uma coisa positiva. Eu tô na política para deixar legado, também é um pouco de vaidade, mas o Paulo Guedes é mais de ser relevante no debate público, eu acho que é o negócio dele, porque ele sempre foi muito negligenciado, assim, um cara que ficou multimilionário muito cedo, né? Mas que nunca foi chamado por nenhum governo a dar opinião sobre nada, e por nenhum veículo de imprensa dar opinião sobre nada. Hoje, sim, como ele é o cara da economia, ele tá sentindo esse poder, ele tá meio que exercendo, tipo, agora vocês me desprezaram, agora eu vou pautar essa porra e vou fazer o que eu quiser. Você acha que ele tá perdendo espaço atualmente, não? Ele perde espaço no governo, né? Mas ainda assim, ele é alguém no debate público. E antes ele era, pode parecer meio bizarro, né? Mas para quem tem 500 milhões de reais, não tem mais nada nesse sistema privado que você vai conquistar. O que ele foi buscar foi ter relevância, reconhecimento, fama, etc. Coisa que ele não tinha, né? Tinha dinheiro, mas não tinha isso. E não tinha, é muito ressentido pelo Plano Real também, de não ter feito parte de nenhuma maneira, não ter participado da equipe econômica do Itamar, do Fernando Henrique, nunca ter sido chamado para ser presidente do Banco Central, como Meirelles foi, enfim. Eu acho que esse ressentimento que move ele a falar, não, mesmo que o Bolsonaro esteja solapando completamente qualquer valor que eu tenha defendido na minha vida inteira nesse dia privada, hoje eu sou o cara da economia. O que me dá a impressão nele é que ele até quer fazer algumas coisas, só que obviamente ele precisa de dinheiro para isso, então ele quer dinheiro para fazer as coisas e não quer cortar nenhuma regalia. Me dá a impressão disso. Ele não quer cortar nada, não quer cortar privilégio, não quer cortar nada. Eu tenho essa impressão dele. Mas, mudando de assunto, eu queria te fazer uma pergunta sobre o que você acha, no geral, do marco civil da internet. Se é uma coisa que você gosta ou que você não gosta. Cara, eu, em regra, sou contra qualquer tipo de regulamentação da internet. Eu não conheço profundamente, eu conheço de orelhada, assim, a legislação do marco. Acho também que não foi nenhuma grande tragédia. Você tem alguns pontos sobre proteção de dados que são importantes e que não teve o efeito. Na época da votação eu fui contrário, né? Não era deputado, mas no MBL eu fui contrário, me posicionei contra, fiz vídeo contra. Eu tinha medo de um efeito maior, né, nas redes, mas eu acho que tanto a liberdade para empreender na internet como de se expressar pós-marco tá preservada, né? Então, no final das contas, eu acho que não fedeu nem cheirou, né? Eu, sinceramente, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu não sou advogado, eu sou engenheiro, então talvez você possa me ajudar com isso. Porque eu entendo assim, você que é da área de programação também, né? Tudo que vem de esquerdista, você pode parecer bom. Imagina um esquerdista fazendo um software. Você olha e fala, caraca, esse software é maravilhoso. Mas pode ter certeza que tem um backdoor ali. Tem algo para te ferrar. Né? Eu entendo assim. E quando você pega o Marco Civil da internet, ou por acaso eu li o Marco Civil, quem quiser ler, ele está disponível, é a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014. Se você pegar no artigo 2, no parágrafo 6, está escrito lá sobre a finalidade social da rede. E quando eu leio isso, que a rede tem que ter uma finalidade social, eu entendo que qualquer político amanhã pode chegar e falar assim, a internet não está tendo finalidade social, eu posso acabar com a internet e desligar aqui por um tempo. Isso não pode acontecer? Isso tem um pouco a ver também com alguns acontecimentos recentes relacionados à questão da coisa de fiscalizar o Facebook também, né? Postagens e tudo mais ligados a fake news. O que é, no final das contas, finalidade social da rede? Você que é advogado, Kim, explica isso pra gente. Na verdade, isso é princípio, né? Princípio é algo que, em regra, em lei ordinária, o que é lei ordinária? As leis têm uma hierarquia, né? Você tem a Constituição, você tem leis complementares e leis ordinárias. Leis complementares são aquelas que regulamentam direitos que estão na Constituição. Leis ordinárias são qualquer tipo de lei, né? O Código Penal, uma lei ordinária, o Código Civil, uma lei ordinária, leis que regulamentam contratos, enfim. Complementares e ordinárias estão no mesmo nível de hierarquia, estão abaixo da Constituição. Tratados internacionais
tem um peso menor do que a Constituição, mas maior do que a lei, e aí você tem regulamentos, decretos, resoluções, coisas que vêm direto do presidente da República, dos governadores, das autarquias, né, do IBAMA, da Anatel, da ANAC, que aí estão abaixo das leis ordinárias e complementares. Quando você coloca um princípio numa lei, é mais para quando tem uma disputa judicial, né, e o juiz precisa interpretar a favor de um lado e contra o outro, aquele princípio servir para nortear o juiz. Então, por exemplo, numa ação de uso capião, né, que a pessoa ficou lá 10 anos na casa, o proprietário apareceu depois. E aí tem uma discussão se faltou um dia para completar o tempo necessário para que o proprietário perdesse o direito de propriedade ou se não faltou. Aí na Constituição está lá, bom, a propriedade só cumpriu função social, que é uma coisa que, como liberal, eu discordo, assim como você. Sim. O juiz vai definir a favor do cara que estava lá no uso capião, porque ele tem esse princípio para nortear. Na lei, não tem muito efeito prático, né? Porque é princípio, e lei serve mais quando ela tem uma regra expressa, né? Como, por exemplo, homicídio, matar alguém, pena de 6 a 20 anos de reclusão, né? Então você prende o cara e tem uma ordem na lei. Quando não tem uma ordem, quando tem um princípio, é mais floreio do que qualquer atitude prática, assim. Ninguém pode entrar com uma ação com base num princípio da lei, assim. Mas é um floreio. É um floreio, mas isso embasa a narrativa, porque isso aí dá justificativa para um maluco, como o Guilherme Boulos, por exemplo, onde fala lá que diz ele, né, que a propriedade tem que ter função social. Então, sei lá, eu tenho uma casa na praia, não tô indo lá, o cara fala, não tem função social, essa casa é minha. Então isso, eu entendo o que você falou tá certo, mas você dá força para maluco que vai usar isso que tá na lei, que mesmo que está muito abaixo da Constituição, mas dá força para a narrativa. Então, diferente, né? Eu me preocupei com o Marco Civil da Internet, primeiro pelas pessoas que estavam apoiando. Então era a PC Siqueira que estava apoiando, era, como é que chama o outro lá, aquele narigudo que faz piada? O Grandão, como é que ele chama ele? Que grandão narigudo? Que tinha o bar junto com o Danilo Gentili, Rafinha Bastos. Rafinha Bastos. Então só gente boa que tava do lado disso aí. Se você pegar, por exemplo, nessa mesma lei, né? Você pegar o artigo 27 lá, o parágrafo 2º, ele fala sobre buscar reduzir as igualdades, sobretudo entre as diferentes regiões do país. Se eu tenho que diminuir, isso é um termo que a gente tem que abolir neste país e no mundo, que é esse negócio de reduzir desigualdade. Porque reduzir desigualdade, eu posso pensar, eu vou deixar o pobre mais rico, que é isso que eu tenho que fazer, mas se eu não consigo fazer isso, então se eu para reduzir desigualdade, o que me sobra? Deixar o rico mais pobre. E aí, né, acontece como acontece em qualquer país socialista, todo mundo fica pobre. Então eu preciso ter na internet lá no Amazonas, lá o índio lá no Acre, ele tem que ter a mesma internet que eu tenho aqui em São Paulo, eu tenho que diminuir as desigualdades. Como eu não posso melhorar a de lá, porque não dá, como é que eu vou colocar uma internet de 1 giga lá no Acre? Não dá, né? Custa muito caro e tal, não vai dar. Então o que eu faço? Eu pioro a de São Paulo, por exemplo. Então são termos que me preocupam, porque esse tipo de lei de esquerdista sempre vem um backdoor, que num caso extremo, isso vai ser usado contra o povo. Você não acha que essas coisas como função... Isso tá nas resoluções, inclusive, da ONU, sobre reduzir desigualdade. Reduzir desigualdade, primeiro, que é autoritário, porque eu tenho o direito de ser desigual. Qualquer pessoa que fala em acabar com desigualdade, ele é um ditador. Porque é direito meu ser desigual. Se eu quiser ser desigual para mais, tentando ficar mais rico, ou desigual para menos. Se eu quiser ser pobre, como qualquer filósofo que fez isso aí. Então, eu sou totalmente contra essa questão de reduzir desigualdade. Sem falar que a desigualdade, ela é o motor do universo. O universo existe e se movimenta por causa de desigualdade. Se eu tenho uma corrente elétrica que está alimentando meu console, é porque tem uma diferença de potencial. Se eu tenho um calor, uma energia em trânsito, é porque eu tenho uma diferença de temperatura. Se eu tenho uma reação química acontecendo, é porque eu tenho uma diferença na energia de Gibbs. Se eu tiver igualdade, o universo nem existiria.
perante da igualdade? Filosofei. Você não acha que você está falando aí caralho! Filosofei demais? Chegando no nível mais, assim, fazendo comparações que, de repente, não caibam no debate público, quando a gente pensa em desigualdade, não nessas metáforas que você citou, nessas comparações que você fez, mas quando a gente pensa em desigualdade, no sentido de que as pessoas pobres e ricas têm um abismo muito grande aqui no Brasil em relação a poder aquisitivo, a poder se alimentar, poder ter o básico plenamente. Vida. Só que agora, vamos lá que agora eu virei um entrevistado, né? Mas é o seguinte, você tem toda a razão. Só que o que eu tenho que combater, primeiro, a gente tem uma estupidez na sociedade que a gente acha assim, que tudo no universo ele é regido pelas leis da física, menos o ser humano. O ser humano é algo à parte, que ele não obedece às leis da física. A gente obedece às leis da física igualzinho qualquer outras coisas no universo, tá? Primeiro isso. Segundo, a gente não pode combater desigualdade, porque senão a gente cai nessa idiotice de se eu não posso deixar o pobre mais rico, eu deixo o rico mais pobre. Então o que a gente tem que combater? A pobreza. Então tem que fazer isso, vamos combater a pobreza, vamos trabalhar para que não tenha internet de baixa qualidade. Combater desigualdade é sempre burro e autoritário. Não sei o que o Kim acha disso. Não, eu não acho que em todas as hipóteses seja burro e autoritário. Eu acho que, primeiro, como liberal, eu acho que o ser humano nasce desigual, né? E nasce desigual e miserável. Né? Nosso estado de natureza é pelado, caçando, né, sem nada, né, então o nosso estado, às vezes as pessoas esquecem disso, né, tem os bens materiais como dados, né, mas não. Né, nessas suas andanças com o Arthur, vocês já caçaram pelado ou não? Não, nunca caçaram pelado. Olha as dúvidas do Léo, hein? Não sei nem de onde você tirou essa hipótese, né, isso me faz me refletir sobre o estilo de vida que você leva com seus amigos. O povo pergunta. Eu só tô repercutindo. Nunca vi povo perguntando nada de caçar pelado. Não vamos visualizar isso. Não mentalizem isso. E aí, então, enfim, em desigualdade, né, as pessoas nascem mais fortes, mais fracas, mais inteligentes, menos inteligentes, vem da natureza. Isso não é uma construção do capitalismo, não é uma convenção social como o direito, por exemplo. O direito é uma convenção social, o direito não existe na natureza, é os seres humanos que constroem. Agora, concordo com você que o principal inimigo é miséria, pobreza, né? O que a gente tem que pensar é no piso, né? E não na diferença entre o piso e o teto, né? Quem é mais rico e quem é mais pobre. Mas eu acho que existem desigualdades criadas artificialmente e essas devem ser combatidas. Como no Brasil, a desigualdade de renda ela é majoritariamente causada pelo Estado, pelo governo, né? Sim. Quando a própria Receita tem um estudo disso, gente de esquerda da Receita fez o estudo, mostrando que depois de tributar, o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. Mas nossa, como? Descobriram a América, né? Como o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico? Porque o mais rico no Brasil é a elite do funcionalismo público, em regra funcionário público federal, ou, no caso dos estaduais, juízes e promotores. O mais pobre paga o dinheiro no consumo, o imposto no consumo, né, proporcionalmente mais do que qualquer outra pessoa, porque eles consomem todo o seu salário, né, diferente de um juiz que ele consome 10% do salário, o resto ele compra carro, o resto ele compra, né, carro consumo também, o resto ele compra um imóvel, ele investe na bolsa, ele guarda na poupança, enfim, coisa que o mais pobre não consegue fazer. E aí, o que a gente faz no nosso sistema brasileiro? A gente utiliza o Estado institucionalmente, tirando dinheiro do mais pobre para dar para o mais rico, seja via alto salário da elite do funcionalismo público, seja via renúncia fiscal, né? Então, o mais pobre paga imposto, vem algum lobista do setor de comunicações, por exemplo, um setor desonerado da nossa economia, que pouca gente sabe, porque o próprio setor é interessado que as pessoas não saibam, é a imprensa, né? Imprensa tem desoneração na folha de pagamento. E todo o resto da sociedade paga essa desoneração, inclusive os mais pobres, num setor que gera pouco emprego e que não justificaria. Acho que nenhum setor justifica a renúncia fiscal, acho que todo mundo tem que pagar a mesma coisa. Mas mesmo se você fosse pegar de um aspecto social, de geração de emprego, de ascensão social, a imprensa é um dos setores que menos gera, o setor de serviços que menos gera emprego. Então, eu acho que nesse sentido deve ser combatido assim. Agora, do sentido natural e de que quem gera mais valor para a sociedade fica mais rico, como eu vi já umas histórias no TikTok, para você ser bilionário, você precisaria, né, durante 50 anos, ganhar 50 mil reais por dia, o que significa que ninguém ficou bilionário sozinho, todo mundo ficou bilionário
Ninguém ficou bilionário trabalhando, todo mundo ficou bilionário explorando o outro. Não é? Aí ele parte da premissa de que o valor gerado para a sociedade é proporcional à quantidade de trabalho que você faz. E não é isso. É completamente diferente. Eu posso ficar 20 anos trabalhando num buraco e ninguém pagar um centavo por aquele buraco, porque ele não vale nada. E um cara pode ter uma ideia em 5 minutos e vender essa ideia por R$1 bilhão, porque gerou muito valor para a sociedade aquela ideia, ainda que ele não tenha trabalhado mais do que outra pessoa e recebido mais do que essa pessoa. É disso que trata o mercado. Então, nesse sentido, acho que não deve ser combatido a desigualdade, porque é natural, né? E necessariamente toda solução para essa desigualdade natural vai ser, aí sim, como você colocou, autoritária, porque vai se utilizar da força. Alguém vai precisar pegar alguma pessoa com armas e obrigar o bilionário a dar o dinheiro para outra pessoa que não tem. Olha só, quem Kataguiri ANCAP, quem diria, hein? E a questão talvez seria dar oportunidades, né, para as pessoas, oportunidades o mais parecidas possíveis. É que eu também não acredito no dar oportunidade, porque as oportunidades estão aí. Você tem que estar preparado para as oportunidades e ter percepção. As ferramentas. Né? Isso. Entendeu? Você dá uma educação de qualidade, que o Brasil erra demais, bota muito dinheiro na universidade pública, e a escola básica, o ensino básico, ele é ridículo, né? Agora, eu achei interessante você falando aí do tic-tac, você é um usuário do TikTok, perdão. Você é um usuário do TikTok, você tá na mesma linha do Fernando Holliday. O Fernando Holliday tá fazendo... Eu vou ter que fazer uma entrevista com o Fernando Holliday. Que ele tá fazendo os TikToks lá que só por Cristo. Alguém tem que dar um toque pro Fernando Holliday. Você não acha não, ô Kim? Eu não, tem que fazer mesmo, filho. Já era. É o futuro da política. A política acabou. Esquece que negócio de Aristóteles, Senado ateniense... agora é TikTok mesmo. O futuro da política é ter um monte de youtuber lá, deputado, senador, presidente da república, governador. É isso. É meme e TikTok agora. Acabou. Política é meme de TikTok agora. Acabou. Não esquece. Pior que a gente tá indo pra isso mesmo, viu, Kim? É isso aí, filho. Lei da selva. Ou você se adapta ou você morre. É isso aí mesmo. E quanto ao MBL? Porque assim, o MBL, né, acabou colocando algumas pessoas de destaque, né, na política. O Fernando Holliday. O Fernando Holliday eu não votei nele só porque não voto em São Paulo. Eu voto em Guarulhos. Você não teria votado nele também. Eu gosto dele, né? Então tem o Fernando Holliday, tem você, tem o Arthur. Mas tem um ali como vereador, outro com deputado estadual, outro com deputado federal, e aí não tem muita força, né? E me dá a impressão de que o MBL, nesse momento, ele perdeu meio razão de ser. Porque o MBL lutou muito pelo impeachment da Dilma, legal, conseguiu o impeachment. Lutou para aprovar a reforma da Previdência, legal, aprovou a reforma. E agora? Qual que é a função do MBL agora? Pô, acho que a função do MBL sempre foi ter um projeto de poder liberal, né? Ter efetivamente um liberal na presidência da República, na presidência da Câmara dos Deputados, na presidência do Supremo Tribunal Federal, na presidência do Senado, tendo maioria e reformando o Estado brasileiro para se tornar um Estado liberal. Acho que esse é o nosso objetivo. Mas está distante, né? Porque você nem vislumbra um liberal hoje para presidente. Você não tem nenhum nome para isso hoje. Não, tudo bem, mas eu acho que o projeto de qualquer grupo político é projeto de longo prazo, né? Não existe partido político feito para disputar só as próximas eleições e parar. O partido é um negócio de 20, 30, 40, 50 anos. Aliás, os partidos tradicionais aí em países mais antigos, na Europa, dos Estados Unidos, tem aí seus 200 anos. E pode demorar 200 anos, pode passar o meu período de vida. O que interessa é que o projeto mantenha-se vivo e que você tenha pessoas para tocar, acreditando naqueles ideais e mantendo-se juntas. E no MBL especificamente, se divertindo também, que essa é uma lei que a gente colocou, que enquanto a gente estiver se divertindo, vale a pena. Quando começar a ser encheção de saco, não vale a pena, cada um vai tocar a sua vida. Então, enquanto for um grupo de amigos que todo mundo confia em um no outro e ri das mesmas piadas e etc., vale a pena, é legal, né? Uma turma de amigos que está fazendo política. Então, quando deixar de ser isso... Todo mundo joga Dota. Não, todo mundo joga Dota não, mas... Por exemplo, eu odeio o Arthur, porque ele acha que quem joga videogame é retardado, né? Ele fala isso mesmo. Eu acho que a gente precisa quebrar ele na porrada um dia, a gente juntar os gamers, ir na rua e, mano, mostrar pra ele que petista, sindicalista não é nada perto dos gamers que vão quebrar ele mesmo, de verdade. Ele chamou o Igor... vai falar que faz calistenia melhor que o gamer. Não, ele chamou o Igor e chamou o Monark vamos fazer um jiu-jitsu, não sei o quê. Agora chamar o Igor e o Monark pra lutar com ele é fácil. Eu quero ver se o Arthur aceita entrar no ringue comigo. Aí eu quero ver se ele é louco. Aí eu quero... ao vivo.
Eu quero ver se ele é macho, tá? Ô Kim, eu sei que você tem o seu tempo aí corrido, você falou pra gente que a gente teria essa 1 hora, tá? Eu queria até pedir encarecidamente, se você assumisse esse compromisso com a gente de fazer esse discurso falando sobre esse projeto, tá? Para que os outros políticos entendam isso, porque eu sei que, claro, que a responsabilidade é do ministro, é do Paulo Guedes, mas a gente precisa de força política, precisa de outros políticos apoiando. Você se comprometeria com a gente de fazer esse discurso falando desse projeto e da importância do mercado de games para o Brasil? Só fazendo um adendo final também, pedir para que você reforce a forma como cada um de nós que estamos aqui, né, tanto eu quanto o Léo, como as pessoas que estão assistindo, ouvindo o podcast, o que elas podem fazer de fato exatamente para poder fazer essa pressão. Um e-mail, no site tem um e-mail, de que forma a pessoa pode fazer a voz dela ter força, e também só que você falasse rapidinho um pouquinho sobre o esportes e o mercado de desenvolvimento nacional de games, vocês são beneficiados com isso de alguma forma também. Beleza. Bom, primeiro agradecer vocês, né, pelo convite, pelo espaço. Acho que é importante a gente levantar esse tipo de pauta no maior número de espaços possível, né, que a gente puder, que a gente tiver espaço. Me comprometo, sim, né, com certeza absoluta, pode ter certeza, na próxima sessão que eu conseguir me inscrever para falar, vou falar sobre esse assunto, né? Uma coisa que eu já estava planejando. A única coisa que atrapalha é as eleições, né? Então a gente não sabe ainda quando vai ser a próxima sessão. Se vai ser na semana que vem, se vai ser na outra, mas me comprometo sim. Sobre cenário de esportes, acho que vale ressaltar, né? Sempre que for perguntado, mas é só joguinho, né? Mostrar que é um mercado gigantesco de games como um todo, né? Movimenta mais de R$1 trilhão por ano, né? No mundo inteiro e no Brasil. O Brasil aí tem o 3º, 4º maior mercado consumidor e que o número de desenvolvedoras de jogos, né? Gente que programa, gente que roteiriza, gente que dubla. É uma cadeia, né? É uma cadeia gigantesca, né? E cresceu 164% de 2014 para 2018. E numa geração de empregos que acompanhou, né? Porque é um setor que, conforme cresce, né, a geração de emprego é quase que proporcional ao número de empresas, diferente de alguns outros setores. Teve uma alta de 144% de geração de empregos até 2018. Isso estou pegando até 2018, né? 2020 tem os dados da pandemia que ainda precisam ser consolidados, né? Que o ano ainda não acabou, mas que você teve um salto também gigantesco. E o fato de que cada vez mais os países e as empresas se tocam de que o mercado de transmissão, de comentário, de narração de esportes é um mercado gigantesco a ser explorado e o Brasil, reduzindo tributação do IPI, tem o potencial de fazer com que empresas nacionais explorem esse potencial, que a gente gere emprego rápido, né, para a retomada da pandemia no ano que vem, que vai ser um período difícil, vai ser um ano difícil, vai ser um ano que a gente vai ter que pagar os gastos que a gente teve com a saúde nesse ano, que foram enormes, assim, eu tenho visitado, acompanhado os hospitais e tentado atender, né, na limitação de deputado, essas necessidades orçamentárias conforme eu posso, né, mudar no orçamento. Essa conta vai ter que ser paga no ano que vem, e um dos setores que pode gerar empregos mais rapidamente, imediatamente, no curto prazo, é a indústria de games, que, como já cansei de dizer, tem um maior potencial de crescimento em comparação com todas as outras indústrias, né? Isso é importante também para poder a gente deixar claro que, obviamente, algumas pessoas podem pensar, mas e a saúde, e a educação, e o desemprego? Vamos pensar nisso primeiro, isso é prioridade. A gente pode pensar nisso, claro, tem que pensar nisso, mas a gente também tem que pensar que, melhorando, por exemplo, essa questão dos impostos que incidem sobre os videogames, a gente também acaba melhorando, por tabela, esses outros setores, e a gente não precisa necessariamente cuidar só de um problema e deixar os outros todos parados, né? A gente pode ir tocando tudo, porque a gente tem muitas coisas. Exatamente, é aquele velho argumento de você quer que o prefeito tape o buraco da sua rua enquanto tem fome na África? Que absurdo. Gente, se o povo tem, pelo amor de Deus, né? Se o povo tem mais dinheiro, se todo o povo tem mais dinheiro, automaticamente melhora a saúde, melhora a educação, a segurança, automaticamente.
É uma coisa que liga a outra. O pessoal não tem muita noção, né? Tá, o pessoal daquela galera do vamos cuidar da vida e a economia a gente vê depois. E agora o pessoal tá reclamando do preço do arroz. Aliás, eu tenho que dar uma cacetada, mais uma cacetada, ok? Eu gosto de dar umas cacetadas, né? Pois Vocês não acham que no geral, vocês estão... Eu entendo, tá? Ele tem... O presidente Bolsonaro, ele tem todos os defeitos do mundo. Mas você acha que o MBL também entrou na moda de bater no Bolsonaro por esporte ou não? Não, porra, a gente que tá batendo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro quer destruir a gente. Que o Bolsonaro coloca essa milícia digital, gente do Palácio do Planalto, pra assassinar a reputação, espalhar notícia falsa sobre a gente. A gente tá reagindo como instinto de sobrevivência. Ele quer ter hegemonia na direita, assim como o Lula tentou ter hegemonia na esquerda, destruindo a imagem da Marina, do Ciro e etc. Ele tá fazendo exatamente a mesma coisa que o Lula fez no espectro político dele, tanto que hoje, até hoje, é a maior liderança de esquerda, porque sufocou todas as outras. Ele tá tentando fazer com a gente, né? Então, não é por esporte, é por sobrevivência. Essa reação é somente por uma questão de defesa ou também uma questão de não um alinhamento mais político com relação às ideias, os ideais? Não, alinhamento em relação às ideias também, né? Bolsonaro chutou o pau da barraca, né? Tá inaugurando obra da Compal com base em endividamento público, da pauta da segurança abandonou também, sancionou lá o juiz de garantia, embolou mais de 50 milhões de processos criminais, né, só para beneficiar o próprio filho, enfim, vários problemas que ele abandonou, tinha prometido e abandonou durante a campanha, tá muito longe de ser implicância, assim, objetivamente tudo que a gente discorda, a gente coloca, e fora o fato de que ele tá tentando destruir a gente. Essa perseguição que você alega dele, você acha que aconteceu a partir do momento em que, no seu ponto de vista, ele passou a descumprir, né, dos ideais que ele prometeu, e vocês passaram a cobrar, e aí sim que começou essa militância dele contra vocês, que você disse. Exatamente, é como ele fez com todo mundo, aliás. Com o Danilo Gentili, com a Janina Pascoal, com o Partido Novo. Qualquer um que esteja no espectro da direita e que não tenha uma adesão total, completa e restrita e incondicional ao projeto dele, ele vai lá e põe as redes dele para atacar. A pauta liberal dele morreu, né? Morreu completamente. Isso eu entendo, a pauta liberal morreu. Mas eu entendo que o Bolsonaro não consegue ser um Lula. Porque eu acho que o esquerdista ele é muito fanático. Em relação a que você disse? Perdão? Em relação a quê? Não consegue ser Lula em relação a quê? Em relação a ter essa hegemonia dentro da direita, como o Lula tem na esquerda. Porque o cara de direita, ele quer, no geral, o cara pega um ou outro fanático que quer ditadura militar, mas no geral o cara quer viver a vida dele, quer ter a casinha dele, o carro dele, se divertir, o cara quer isso. Se aparece um outro cara amanhã com essas propostas, eu acho que o pessoal abandona o Bolsonaro. Você não acha, Kim? Não, acho que não, porque o Bolsonaro está trabalhando com exatamente a mesma base do Lula. A base que o Bolsonaro quer utilizar para se reeleger não é a classe média. A classe média ele já perdeu 20 pontos de popularidade do início da pandemia até agora. Ele está abandonando completamente esse eleitorado ideológico que você está falando, que está preocupado com as ideias dele, para pegar a classe C, D e E, que é a grande maioria do país, né? A gente tem mais de, sei lá, 150 milhões de pessoas, né? Às vezes a gente se esquece, mas a gente vive num país miserável. 150 milhões de pessoas que são dessa classe e que elegem o presidente da República no primeiro turno. E é essa base que ele está trabalhando agora, abandonando completamente qualquer base ideológica. A base ideológica pode ir para outro nome, mas ainda assim ele se elege com a base não ideológica, né? Ele quer ser o novo Lula, no seu entender mesmo, ele quer isso. Isso já tá, para mim tá muito consolidado. Todos os projetos que ele tem enviado para a Câmara são nesse sentido, aumentar gasto público, fazer obra no Norte e no Nordeste. Entendi. As pautas liberais mesmo, como você falou, morreram, né? Porque a gente não vê nada de diminuição de imposto e nada. Aliás, você tem um projeto também agora para acabar com regalias, não é isso? Sim, para incluir todos os deputados, os senadores, os juízes, os promotores, os servidores públicos federais na reforma administrativa, né? Que o Paulo Guedes também, o liberal, né, mandou só para a base, né? Então, o professor, o policial, o médico que trabalha em instituição pública, ele está na reforma administrativa. Agora, o verdadeiro problema, que é Brasília, não tá. Porra, o que é isso? E mais,
Ainda na semana passada, o Bolsonaro ainda mandou aumento de salário para servidor de Brasília, né? Putz, grilo. No meio da pandemia, né? Então, e o Paulo Guedes nem um pio, né? Mandou aumento de salário de 22 mil para 24 mil reais de delegado de polícia, classe especial. Um delegado de São Paulo ganha 13 mil reais, porque o de Brasília precisa ganhar o dobro, e o Bolsonaro ainda manda aumento no meio da crise, no meio da pandemia, para aumentar a dívida pública. Isso aí, pô. Ô, Kim, eu não sei se isso é teoria da conspiração. Você acha que coisas assim acontecem na política? Você tem esse projeto aí para diminuir o imposto de games. Então vamos supor que você vai estar lá, as pessoas que vão te apoiar, como eu falei, vão ser deuses entre os gamers. Pode chegar um cara lá e falar, meu, vou sacanear esse projeto só para não dar esse ganho político para ele não ser idolatrado dessa maneira? Isso acontece? Óbvio, sempre. O que mais acontece? Aliás, quase que o Bolsonaro veta o meu projeto durante a pandemia de prolongar a receita de medicamentos de uso contínuo, só para falar que eu não aprovei projeto, que eu não tive esse ganho político, ele ia vetar. Só que teve uma pressão grande, né, para ele aprovar, e os líderes partidários sinalizaram para ele, você vai vetar isso daí, nós vamos derrubar, porque é impossível ficar contra prolongar a receita de medicamento de uso contínuo durante a pandemia, para o cara poder ficar em casa e não ter que pegar a fila do SUS só para pegar uma receita. Assim, não existe justificativa técnica para sustentar isso. Você vai ficar sozinho, você vai tomar pau no Congresso. Aí que ele foi lá e foi obrigado a sancionar, e foi o único projeto que ele sancionou sem fazer live, sem fazer cerimônia, sem fazer nada. Sancionou e ficou quieto. É que a gente de fora não vê isso, mas você entende que tem uma perseguição do Bolsonaro ao MBL. Ele quer acabar com o MBL? Você acha que existe isso mesmo? Quer acabar com o MBL, quer acabar com o Novo, quer acabar com todas as figuras quer acabar com o Moro, quer acabar com todas as figuras de direita que não sejam ele. Mas o Novo tá meio autoritário mesmo lá, não tá? Com o Amoedo? Ele não tá meio rei do Novo? Não, mas isso aí sempre foi. E o que o Bolsonaro tem a ver com isso? Não, sim, concordo. É questão interna do partido, pô. Isso aí... Sim, concordo. Bom, perfeito. Guilherme, você quer fazer mais alguma pergunta? Não, eu queria só saber se no seu estudo, que tem... Quantas páginas você falou mesmo? Tem 27. 27 páginas, né? Eu recebi aqui. Se você tem alguma noção, assim, uma projeção de que quanto poderia sair um console, um PlayStation 5 ou o Xbox Series X, que é o modelo mais potente do novo Xbox, né, que vai sair? Essa projeção não tem, porque como o estudo foi feito durante o ano passado, né, sequer você tinha, né, essa referência. Uhum. Mas com esse valor, em cima desse valor de 5 mil, reduzindo esse imposto, você acha que mais ou menos ele poderia ir para quanto? O PlayStation 5 tá 5 mil, mais ou menos para quanto ele poderia ir? Cara, eu acho que poderia ir para uns 3.800, 3.900. Já é uma vantagem. Já é R$1.200 para eu gastar de jogo. Já compra mais uns 3 ou 4 jogos. já ajuda pra caramba. Beleza, eu preciso agradecer aqui muito a presença do deputado, do Kim Kataguiri. Lembrando que a gente não quer influenciar ninguém a jogar Dota, pelo amor de Deus, tá? Joguem, melhor jogo de todos. Não comece com isso, tá? Vamos jogar jogo de macho, vamos jogar Batman, jogo de macho que caça pelado contra o macho. God of War você não gosta? Não é possível que você goste de God of War. Zerei o último. God of War. Então. Tá, tirando Dota, tá? Se fosse um jogo, vamos falar, um exclusivo da Sony e um da Microsoft, que você apontaria aí como o melhor? Da Microsoft e Xbox não gosto, não. Acho que da Xbox. Vixe, olha a briga, a treta que você arrumou já. Acho que Xbox não tem nem a diversão, a jogabilidade da Nintendo, nem os gráficos, né? Nem o hard game da Sony. Então o que tem Xbox? Tem nada, coitado. Já perdeu a próxima eleição, já, viu? Coitado. Mas eu permaneço fiel aos meus valores, independentemente de eleição. Falo a verdade, entendeu? Xbox não serve pra nada. Isso daria papo para um outro debate. Da Nintendo, qual que é o melhor jogo, na sua opinião? Da Nintendo, Mario Party, eu acho que é o mais legal. Puta, se juntar o pessoal. Divertir, né, com a galera. Os amigos. É bem legal. E da Sony? Da Sony é o God of War, né? God of War é espetacular. Você jogou Days Gone? Chegou a jogar? Não, nunca joguei. Days Gone é muito... The Last of Us Parte 2? The Last of Us eu comecei a jogar. Eu zerei eu comecei a jogar o Parte 2, mas achei muito malhação, fiquei de saco cheio e fui embora. Não, mas a história é densa, viu? A história é legal, acho que você ia gostar. Mas no começo começou muito bobeirinha, porque o legal do Apocalipse, né, é o drama humano ser a sobrevivência.
E aí, no 2, pelo menos no início, né? Porque eu não tive saco de jogar o resto. No início, isso é completamente abandonado. O cara já tem comida, já tem um lugar seguro, já tem energia elétrica, e aí começa com um drama adolescente, que é uma coisa que é contemporânea, drama adolescente, né? Se eu quisesse um jogo com essa história, não precisava estar um apocalipse zumbi, pode ser numa vida normal, né? Num jogo de storytelling que passa nos dias de hoje. O jogo de zumbi é pro principal drama ser como é que eu sobrevivo amanhã. E aí eu comecei o jogo e já vi que o drama era que a menina beijou a outra, aí o outro ficou com ciúme, então eu falei, pô, puta que pariu. Aí não, mas não é isso, viu, Kim? Se você continuar jogando, então. Não é isso. Ele é um drama forte, pesado pra caramba. Se você avançar no jogo, ele não é isso, não. Pelo começo pode parecer. Se você tiver tempo aí entre seus projetos, suas propostas, espero que você se dedique bastante a essa sobre os videogames também. Aí você dá uma chance ao The Last of Us Part 2, porque tem uma trama bem densa e polêmica até. Bom, então depois vocês falam, já que vocês estão falando, vou dar uma chance aí. Esse Vingadores, você jogou esse Vingadores novo? Não, Vingadores não joguei, não. Eu queria a tua opinião, porque o pessoal, no geral, não tá gostando muito. Eu até achei legalzinho, mas no geral o pessoal não tá gostando, não. Você gostou, Spider-Man também, eu gostei bastante. Spider-Man é muito bom. Spider-Man é muito bom, né? Vai ter agora no PlayStation 5, né? O Spider-Man Miles Morales. O pessoal tá criticando muito isso, né? Porque você não pode mais ter homem branco e hétero. Pra você não tem problema, você é japonês, você tá na minoria, até incluso. Mas eu sou agora uma pessoa que sou abandonado pela sociedade, né? O pessoal chegou ao cúmulo, eles estão brincando com isso, que até as valquírias nórdicas da Marvel são negras agora, né? Então, a Sininho agora virou negra também. Essa tendência, no geral, te agrada, dessas mudanças étnicas, Joaquim? Eu acho que é uma tosquice, né? Tem que ser o que o autor decide, não porque tem E isso é uma coisa até que eu falo sobre final de filme, né? De gente, não gosta, aí o cara vai lá e faz outro. E, mano, é aquele lá que o cara decidiu e que encaixou na história e ponto final. Se não gostou, azar o seu pau no seu cu, filho. A obra é do artista, né? Aí o cara voltar à obra porque teve pressão de aí fazer com que a Valquíria Norte seja negra, aí tirou, aí foda, né? Porque tipo... É tipo você reclamar que o samurai é japonês, por exemplo. Tipo Super Choque Branco. Tipo, caralho, velho, que merda é essa, né? Então, sabe, não vejo, não gosto disso, não. Acho que é uma patrulha que começa daí para ir para lugares piores. Eu acho que tem lugares que cabe. Por exemplo, o cara acabou com uma série hoje. Essa série tem que acabar a última temporada. Aí o cara faz uma merda igual o final de Lost. Eu acho que o cara poderia... Você assistiu Lost, Kim? Não assisti, mas sei do drama do final. É uma bosta. Nossa, se eu pegar esse cara que escreveu isso, eu arrebento ele na porrada. Anticlímax total. Nossa! Esse eu acho que cabia. Nesse caso, cabia. Vamos refazer em respeito ao pessoal que assistiu. Vamos refazer esse final? Eu acho que nesse caso caberia. Ou você também discorda disso? Não, nesse caso, beleza. Tipo Game of Thrones também. Que para mim o final foi um grande cocô da série, né? Do livro não. Mas aí acho que cabe porque é um negócio que não encaixa na própria narrativa, né? Mas aí não é um motivo de militância ideológica. É o que realmente a história não faz sentido, né? Terminar naquilo. Agora, outra coisa completamente distinta não, tá tudo encaixando, tudo faz sentido, a história é boa, o final é bom, mas não senti a minha etnia representada lá. Mas caralho, que porra é essa? Você quer representação? É parlamento, você vota no cara da sua etnia. Representação não é no jogo, né? Só que faltava, né? O jogo não precisa ser democrático. O jogo é um negócio privado, conteúdo privado, o cara põe o que ele bem entender lá. Se ele quiser colocar um anão, trans, elfo, que atire de metralhadora com uma perna que ele perdeu no acidente, maravilhoso, que ponha, encaixa bem na narrativa, etc e tal. Agora, porque o cara que tá jogando não se sente representado pela figura, pelo amor de Deus. Esse negócio de representatividade é bem complexo só pelo seguinte fato, assim, obviamente que existe o fato de que, por exemplo, em um filme, o diretor, o produtor de elenco pode escolher as pessoas que ele bem entender que casem melhor com o personagem e tudo mais, mas existe também a questão da desigualdade, do preconceito, do racismo, por exemplo, que é uma questão histórica e que precisa ser, na medida do possível, combatida, e só quem sofre na pele sabe, né? Mas não é com políticas assim
de forçação de barra que você vai combater isso. É de uma outra forma, e não, tipo, com uma imposição. Perfeito, tem que ser descentralizado. Perfeito, Kim, eu queria de novo agradecer muito a sua presença aqui, muito obrigado mesmo aí pelos esclarecimentos. Eu vou divulgar quando tiver o seu pronunciamento falando sobre os jogos, eu me comprometo também a divulgar aqui, espero que você poste nas suas redes sociais, fica mais fácil para a gente compartilhar, né? Muito obrigado mesmo, queria agradecer aqui ao Guilherme Gamer aqui, que participou do debate também. Muito obrigado. Que é isso, eu que agradeço. E eu gostaria que o Kim terminasse indicando aqui para os nossos ouvintes, para eles assistirem aí, um anime de macho, para o pessoal assistir. Indica um aí, Kim. Pô, Code Geass. Code Geass é um de macho, né? Code Geass é um de macho, cara, que gosta de política, gosta de mecha, gosta de superpoderes. Mano, Code Geass é realmente... Gosta de uma boa história, imprevisível. Puta, Code Geass, não sei se vocês já viram, pra mim, tirando One Piece, que né, o concurso, o melhor é Code Geass. Legal, vou procurar esse aí que eu não assisti. Muito então é isso aí, pessoal. Muito obrigado de novo ao Kim, muito obrigado ao Guilherme pela presença. Não esqueçam, você que está aqui até agora, acompanhou a gente, deixa seu like aí, compartilha o vídeo para apoiar aqui para que a gente possa produzir sempre mais para vocês. E eu desejo aí um abraço a todos e até o próximo debate filosófico. Valeu, galera, até mais. Fui!